33º domingo do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. A conhecida parábola dos talentos. A primeira verdade que esta parábola nos lembra é a de que todo ser humano nasceu capaz. Todo ser humano tem um potencial dentro de si. Todo ser humano tem qualidade, tem força para realizar algo. Nenhum ser humano é inútil, é inválido aos olhos de Deus. Ainda que a pessoa tenha nascido portadora de algum tipo de deficiência, ela não é inútil, ela não é inválida aos olhos de Deus. Então, esses talentos que estão nesta parábola nos fazem uma pergunta. Eu tenho consciência do meu potencial, da minha capacidade, da minha força? Essa consciência é importantíssima. Não podemos fazer tudo, não temos todos os dons, não temos todos os talentos, mas temos talentos próprios, capacidades próprias, não somos inúteis. A segunda verdade que a parábola dos talentos nos apresenta, infelizmente, há pessoas que são sabotadoras de si mesmas. Por incrível que pareça, há pessoas que são coveiras de si mesmas. Elas têm o estranho hábito de se enterrarem vivas, de enterrarem a própria capacidade, o próprio talento, a própria potencialidade. Por que essas pessoas agem assim? Dois motivos que explicam isso. Pode ser que a pessoa não se conheça. Quando ela faz um trabalho de autoconhecimento, ela se torna consciente das suas capacidades, das suas potencialidades. O segundo motivo, a pessoa pode simplesmente ser preguiçosa. Pode ter escolhido viver a vida como um parasita. Ela se encosta nos outros, ela deixa a sua própria energia dormindo e suga a energia de quem está à sua volta. Vive como parasita, não usa os seus próprios talentos. Ela está constantemente se sabotando. Ela está continuamente sendo coveira de si mesma, enterrando-se viva. Uma terceira, uma pergunta que surge para nós. Eu sou um sabotador de mim mesmo? Eu tenho esse estranho e doentio hábito de enterrar-me vivo, de enterrar minhas capacidades, meus talentos? Agora sim, uma terceira verdade que o Evangelho nos apresenta. Todo ser humano, após a sua morte, será julgado por Deus a respeito do que ele fez com a sua vida, com as capacidades que nasceram com ele, físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Todos seremos julgados se nós fizermos o bem ou o mal. Não esquecendo de que fazer o mal não é diretamente fazer algo nocivo, destrutivo. É simplesmente negar-se a fazer o bem de que você é capaz, de que eu sou capaz. Nesse nosso julgamento pessoal, particular, Deus não vai perguntar a mim ou a você se os outros fizeram o bem de que eram capazes. Ele vai perguntar a mim e a você se nós fizemos o que estava a nosso alcance fazer para que a igreja se tornasse melhor, para que o ambiente à nossa volta se tornasse melhor, para que o mundo à nossa volta melhorasse com as nossas atitudes.
E aí nós somos provocados pelo Evangelho a olharmos a realidade atual. Cada vez menos pessoas usam os seus talentos. Cada vez menos pessoas abraçam uma causa pelo bem das famílias, do meio ambiente, da convivência humana, do ambiente de trabalho, da igreja, do mundo onde nós estamos. Pelo contrário, é cada vez maior o número de pessoas que decidem cruzar os braços, se tornarem parasitas, sanguessugas, coveiras de si mesmas e do mundo à sua volta. Por isso, vem ao nosso encontro um conselho muito importante da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, onde ele diz: não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Embora a maioria das pessoas tenha abandonado a prática de fazer o bem que lhes é possível fazer, não façamos a mesma coisa. Como cristãos, devemos perseverar na prática do bem. Sem essa perseverança, não colheremos o resultado dos nossos esforços em fazer o bem, a partir dos talentos, das capacidades que nos foram dados. Vejam que no Evangelho, o julgamento diante do servo mau e preguiçoso que escolheu enterrar o seu talento é muito severo. Primeiro, ele ouve servo mau e preguiçoso. Bom, que ele tenha sido preguiçoso, não há dúvida. Ele escolheu enterrar o talento. Mas que ele tenha sido mau, ele não fez mal. Ele não fez diretamente o mal. Nós só entenderemos por que ele é chamado de servo mau daqui a pouco. E esse é o julgamento dele. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Eu dizia agora há pouco, para Deus, nenhum ser humano é inútil. No entanto, quando eu ou você conscientemente escolhemos enterrar a nossa capacidade, abandonar o nosso talento, nós nos fazemos pessoas inúteis sobre a face da terra. E esse julgamento pesa sobre nós. Porque o servo que enterrou o seu talento é chamado de mau. Porque vai dizer a carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, eu e você não precisamos fazer diretamente o mal para sermos pessoas más aos olhos de Deus. Basta eu e você decidirmos não fazer o bem de que somos capazes, de que nós estamos pecando, fazendo mal aos olhos de Deus. Em outras palavras, qual é o pecado desse servo que enterrou o talento? O pecado da omissão. Esse pecado, lamentavelmente, está muito frequente, muito grande no nosso mundo. É aquela postura de decidir dizer, dane-se perante a vida. Dane-se para o meio ambiente, dane-se para as famílias desestruturadas, dane-se para os escândalos da igreja, dane-se para uma política corrompida pela ganância desenfreada, dane-se para o sofrimento que está à minha volta. Nós esquecemos de que quando adotamos a postura do dane-se, nós estamos implicados nessa situação que ficará danificada pela nossa atitude de omissão. Muitas das situações perante as quais nos omitimos se voltarão
contra nós mesmos. Consideremos uma palavra final nessa reflexão. A palavra que mais se repete no Evangelho da parábola dos talentos é a palavra servo. Uma palavra que tem sentido negativo, pejorativo para o mundo de hoje. Ninguém quer ser servo de uma outra pessoa. E, no entanto, no sentido bíblico, quem é o servo de Deus? É uma pessoa diferenciada, é uma pessoa capacitada para uma tarefa, para uma missão importantíssima. Orgulhe-se, no bom sentido, de ser uma serva de Deus, de ser um servo de Deus. Que no dia do teu julgamento você escute essa palavra. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.